Aleluia. O Senhor é bom. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos 12, 1. Aí tá ótimo. Obrigado, viu, querido? Aleluia. Todos acharam? Todos podem dizer amém? Amém? Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga: para mim experimentar a boa e a perfeita, agradável vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Agora abra comigo em 2 Coríntios 4,16. Aleluia. 2 Coríntios 4,16. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Agora abra comigo em Gênesis. Todo mundo já conhece essa história, mas eu falando com Deus, Deus pediu para que eu voltasse a falar mais sobre o ser humano. Esses dias nós falamos sobre a realidade da nova criação, do homem recriado, do verdadeiro homem, o ser espiritual, o homem nascido de novo, a alma, o corpo e o espírito. E muitos aqui já conseguiram entender, amém? O que é alma, o que é corpo e o que é espírito. E quando nós discernimos isso, nós começamos a entender e desfrutar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Por isso que ele disse aqui em Romanos, que precisamos renovar nossa mente. E quando nós renovamos a mente, a gente começamos a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu quero que você abra comigo em Gênesis, primeiro, para a gente poder entender mais sobre quem somos no Senhor. E porque às vezes não desfrutamos daquilo que somos, porque não entendemos quem somos. Diz assim: no princípio criou Deus os céus, a terra, e a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. E houve tarde e manhã e o primeiro dia. E Deus disse, no 26, agora abra comigo no 26, 1 e 26. Façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado toda ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para você e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em quem há fôlego de vida. Toda a árvore verde lhes será de alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo que havia feito, e eis que era muito bom.
e houve a tarde e a manhã o sexto dia, e o sétimo dia Deus descansou. Eu me alegro muito por essa palavra, que ela vai nos trazer entendimento de quem somos no Senhor. Primeiro eu li em Romanos, que o escritor aos Romanos, Paulo, ele fala assim: vocês precisam renovar a mente de vocês, vocês precisam compreender quem vocês são, porque a partir do momento que vocês entenderem quem vocês são, vocês vão desfrutar daquilo que vocês são. E a Bíblia fala que quando Deus fez Adão, Deus deu a ele domínio sobre os répteis, domínio sobre os animais silvestres, os animais selvagens, e Adão passou a ser o regente do mundo, daquele jardim, e ele colocou Adão naquele jardim. E a Bíblia fala que quando Deus fez tudo, Deus chamou tudo e deu a Adão para que Adão colocasse o nome em tudo. Adão não fez nada, Adão simplesmente era um boneco. Deus soprou o seu espírito de vida e disse: levanta para dominar. Esse foi o primeiro homem, Adão. E a Bíblia fala que Deus deu a ele tudo e disse só uma coisa para ele: olha, eu não quero que você conheça, coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E eu não quero que você coma, porque eu não quero que você saiba o mal, eu quero que você saiba só o bem. Vocês já analisaram? Deus não fala que não quer, eu estou simplesmente conjecturando. Vocês já analisaram se nós não conhecêssemos o mal? Já pensaram nisso? Como você olharia para uma pessoa e você não veria maldade nela alguma? Você não se preocuparia com o amanhã? Porque é comum do ser humano, quando ele tem algum resquício, alguma coisa que não é legal com aquela pessoa, ele pensa o que aquela pessoa está pensando, mesmo que ela não esteja pensando. Sim ou não? Não é assim? Eu falo que quando a gente tem um problema e a gente vai conversar com uma pessoa que a gente acha que ela é um problema para a gente pensa o mal, recebe o mal na mente, mas a gente acha que a gente está certo, né? E a gente olha para aquela pessoa e fala assim: eu vou encontrar com ela, eu espero que ela não me fale isso, porque se ela falar isso, eu vou falar isso, se ela falar aquilo, eu vou falar aquilo. Ela não me conhece, vai armado, porque já conhece o bem e o mal. E quando você encontra aquela pessoa, de repente aquela pessoa olha para você, e eu falo sempre isso, que às vezes ela está de boa, não aconteceu nada, te trata muito bem, nem lembra do que passou, e você entrou ali na casa dela, seja um parente, e de repente você viu que não aconteceu nada, não houve discussão, mas ainda há um problema ali, né? Não está está escondidinho lá no coração. E quando você olha para aquela pessoa, que ela termina de conversar com aquela pessoa, você diz para ela diz para você: eu estou indo embora. Beleza? Beleza. Aí você olha para ela e fala assim: aí a porta está aberta. Aí você fala assim: pode ir, a porta está aberta. Aquela pessoa sai dali e fala: nossa, me mandou embora. Sim ou não? Já aconteceu isso? Pode ir, a porta está aberta. Mas ela não falou por maldade, ela falou porque a porta estava aberta. Agora, se de repente você está com essa pessoa e você é amiga, você não tem nenhum problema com ela, você está dando risada, feliz por estar com aquela pessoa, e chega a hora de ir embora, aquela pessoa olha para você e ela fala assim: você já vai embora? Aí você fala: vou. Ah, que pena, pode ir, a porta está aberta. Falou a mesma coisa. Sim ou não? Mas o problema é o que estava lá dentro, que interpretou diferente. Conheceu bem e o mal. Isso nunca foi a vontade de Deus, que nós conhecêssemos o mal. Ele sempre quis que nós conhecêssemos o bem, porque olhar para o nosso próximo, olhar para o nosso cônjuge, e ia ver só coisas boas. E a Bíblia fala que o homem ele começa a se relacionar com Deus. Adão, o ser recriado de Deus, ele começa a se relacionar com Deus numa intimidade, que quando chega toda tarde, Deus deu essas sementes que acabei de ler, chega toda tarde, Deus chega para Adão e vai lá conversar com ele, um relacionamento. Não, diga, não existia medo, porque eu não conhecia o mal. Então não existia medo. Então Adão, ele fica ali diante de Deus, com aquela alegria. Eu imagino quando chegava o final da tarde, Deus chegava para Adão: e aí, Adão, qual semente que você plantou? Eu plantei aquela semente, eu vou dar o nome de mamão àquela semente. Eu não sei como será a fruta, mas eu vou dar o nome de mamão.
E quando chega, passam uns dias, daqui a pouco Deus volta e fala: Adão, lembra aquela semente que você falou para mim, o tal do mamão? Olha lá, que coisa linda, está lá o mamão. E a morte não existia, o medo não existia. Adão não tinha que ir lá jogar água, jogar isso para aquela semente se manter, aquele pé se manter, porque a morte não existia. Então Adão ia lá, olhava aquele mamão, comia do fruto maravilhoso, sem nada. O fruto não apodrecia, porque a morte não existia. Os pássaros comiam, a morte não existia. E a Bíblia fala que Adão tinha a vida plena. Agora eu não sei quanto tempo Adão viveu. Eu não sei se ele viveu desde que criação 2.000 anos, 3.000, não sei, eu não sei falar exatamente o tempo que Adão viveu. Agora você veja bem, Adão todo dia, ele ia num leão. Esses dias eu vi um vídeo, um rapaz com um leão, ele brinca com vários leões na selva, parece gatinho. Imagina Adão coçando as costas do leão, olhando para a girafa, dominando tudo, sem nenhum medo, sem nenhuma culpa, e aquilo muito forte dentro de Adão, que vida maravilhosa. Mas Adão não achou que aquilo era suficiente, e Deus falou para ele: olha, eu só não quero que você coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E passa-se o tempo, a vida vai se tornando normal, cada dia Adão conhecendo mais coisas, plantando e colhendo mais coisas, e a Bíblia fala que as ervas daninhas não existiam. Então você imagine, eu fiquei pensando esses dias, aquele jardim maravilhoso que Deus já colocou Adão, aquelas árvores maravilhosas, mas você já pensou que a morte não existia? Não tinha uma folha no chão? Você já pensou? Quando uma folha cai da árvore é morte. A morte não existia. Adão estava ali para cuidar, para plantar e desfrutar. Então imagine esse lugar tão lindo que Adão vivia, levantar-se todo dia e plantar. Adão não tinha que correr para colher, Adão não tinha que correr para plantar. Não, a morte não existia. Plantava, amadurecia e ali ficava. Ou um bicho comia, ou ele comia, porque a morte não existia. Adão não sabia o que era a morte. Eu imagino Deus falando para Adão: Adão, no dia que você pecar, você vai morrer? E Adão falou: o que é isso? Não sei o que é. No dia que você comer, você vai morrer. E muitas vezes eu me perguntava, e eu já vi muitos pregadores da palavra de Deus falando assim: nossa, se eu encontrasse Adão, eu dava uma surra nele, porque a coisa era tão boa que ele fez. Quem já falou isso? Não é? Era tão bom, se eu encontrasse Adão, eu dava um touro nele. Que coisa que ele fez conosco. Olha o que ele fez. E eu pensava comigo: Adão teve o melhor. Adão, nossa, por que ele foi fazer isso? Mas esses dias eu falando com o Espírito Santo, eu digo: pai, eu precisava entender melhor. Por que o povo precisa renovar a mente? Por que eles precisam renovar a mente? Por que eles têm que entender para desfrutar? E é tantas coisas, tantas religiões que chegam, se levanta todo dia, e o povo cada dia mais escravo do ter, do ser, e eles não conseguem encontrar a verdade. E a Bíblia fala, e quando eu conversando com o Espírito Santo, ele disse assim para mim: eu vou te explicar, e eu vou explicar para a igreja, e você vai entender por que muitos não conseguem renovar a mente. E a Bíblia fala que quando Adão peca, a morte chegou. Só que Adão morreu? Não. O homem natural não morreu. Então imagine um problema por dentro. A morte passou a existir no jardim, mas você não viu o problema. Você fala: nossa, mas eu estou do mesmo jeito. Mas o medo chegou. E o medo nos distancia das verdades de Deus. O medo é o que? Mal. Jesus disse: eu não vos dei espírito de medo, mas sim espírito de intrepidez e ousadia. Quando o medo chega, ele rouba a natureza de filho, a natureza de recriado. É por isso que Deus não quer que a nossa vida exista medo. Não pode existir medo. Ah, mas eu sou prudente. Precisa ver se essa prudência só está mudando o nome, né? Eu sou prudente, mas eu não faço nada. Eu não gasto o meu dinheiro, porque, nossa, você vê a economia? Mulher não, aquele medo de faltar, espírito de Adão, conheceu o bem e o mal. E a Bíblia fala que Adão está lá no jardim, ele peca e ele ouve a voz do Senhor, a quem ele se relacionava, a quem ele estava ali todos os dias, todas a tarde, conversando com o Senhor. Imagine você conversar com o seu Criador todos os dias. Agora Deus fez alguma coisa para Adão? Não. Enquanto Deus não conversou com Adão, ele não fez nada. Ele só chegou e perguntou: Adão, o que aconteceu? Por que você se escondeu? Ele disse assim: olha, Senhor, eu tive medo e me escondi. Adão nunca tinha se escondido. Depois do pecado entrou o medo. Mas por que você se escondeu?
Aí Deus faz uma pergunta para ele: você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Tem gente que fala que Deus já sabia. Não, Deus não sabia. A Bíblia fala de livre-arbítrio. Deus, ele é poderoso. Se ele disse que eu sou poderoso para não lembrar dos teus pecados, é porque Deus não tem prazer em pecado. Deus sabia que Adão poderia cair, mas Deus não queria saber a hora que Adão cairia. Isso é muito diferente, isso é um livre-arbítrio para ele mesmo. Se ele tem domínio para não querer saber do seu passado, você já tentou esquecer o seu passado? Deus consegue. Você já pensou nisso? Quantas vezes você vê uma musiquinha que você estava lá no forró, já vem lá, uia, né? Natureza do homem. Ou algum momento que você esteve com uma pessoa especial, você escuta uma música e vem o seu passado. E às vezes nós vemos aqueles testemunhos de público que a pessoa conta tanta desgraça, que Deus bateu o carro, que capotou, que caiu da moto, que atropelou um poste e quase morreu para que Deus salvasse ele. Jesus não fez nada na cruz, ele precisava fazer tudo isso para a pessoa se salvar. E daí, Adão peca, e o medo entra, e agora aquele Deus que tinha um relacionamento, Adão agora fala: Senhor, comi do fruto da árvore da vida. E a Bíblia fala que Adão já procura uma justiça própria. Quando ele vê que está nu, ele vai, pega folhas, e põe para cozir aquelas folhas, e se cobre, ele e Eva, e percebeu que estava nu. Olha só, ele percebeu que estava nu, ele não sabia que andava nu. Olha que vida, você não tinha que comprar nada. Você não ia ter problema com a sua mulher quando ela gasta muito no cartão. Né? Você não tinha que se preocupar com nada. Olha que vida maravilhosa. E a Bíblia fala que Adão, agora ele se esconde do Senhor. E o Senhor fala: por que você fez isso? Ele fala assim, olha lá, já o medo. Lembra que eu falei no começo, se ela falar isso, eu falar isso? Eu acho que Adão estava falando: se Deus chegar aqui, e a hora que ele chegar e olhar para mim e falar: você é um cabra sem vergonha do que você fez com a humanidade, eu vou falar: não fui eu não, foi a mulher que você me deu. Não é assim? Foi a mulher que você me deu. Aquela pessoa que Adão amava, aquela pessoa que antes da natureza caída, quando ele viu Eva, aquela mulher maravilhosa, aquela mulher perfeita, ele diz: tchau papai, agora deixa o homem, seu pai, a sua mulher, sua mãe, e se apega à mulher. Aquele amor que Adão tinha, aquele prazer que ele tinha com o presente de Deus, que ele, quando ele levanta, ele vê aquela pessoa do lado dele maravilhosa, ele até esquece de Deus: ei, agora eu vou me unir à mulher. Aquele presente, pelo pecado, ele acusa Deus, acusa a mulher. Ele continua. E o que nós fazemos hoje? Por conhecer o bem e o mal, temos medo de ser punido, achamos que praticamos mal e até mentimos para ser beneficiado pelo bem. Não é assim? Uma criança, quem ensina uma criança a mentir? Você já chegou para sua filha ou seu filho e disse assim: olha, tem uma escolinha ali na esquina, ela é boa para ensinar mentira, eu preciso botar você lá. Você não ensinou isso? Ter ciúme, quem ensinou um filho ou um cachorro? Olha, precisa ensinar esse cachorro a ter ciúme, ele não tem ciúme de ninguém. Essa criança não tem ciúme. Você ensinou isso aos seus filhos? Ninguém ensina isso. Mas essa natureza caída, essa natureza pecaminosa, ela passou a todos. E ela nos contaminou. E quando ela contaminou, foi como o Covid. Você não foi lá na fábrica, mas chegou até você. E você não teve culpa nenhuma do pecado de Adão. Você nem eu tivemos culpa alguma do pecado de Adão. O problema foi Adão, não foi você. Mas você participou de uma natureza caída. E eu pensei comigo: Senhor, mas quando Adão caiu, a Bíblia fala que ele ainda viveu 930 anos. Como ele viu a morte? Se ele viveu 930 anos, aí você pensa: Adão merecia um castigo. Diga: merecia. Você acha que ele merecia? Sim. Mas não teve um castigo pior. Não teve um castigo pior do que o que Adão teve. Mas que castigo Adão teve? Adão, simplesmente Deus disse: olha, do suor do teu rosto você vai comer. Você vai ter que levantar cedo, trabalhar, cultivar a terra. Você vai ter que plantar. Você vai colher do suor do teu rosto. Irmão, às vezes eu olho uma pessoa com 100 anos, 120 anos. Aí você olha, já não é uma pera, já vai para o maracujá, né? Por mais que tente, vem não é mais aquela pele de pera, não é mais. Agora você imaginou uma pessoa com 930 anos, a Bíblia fala que Adão viveu 930 anos.
Aí quando eu coloquei aquela cadeira, foi nesse ponto que eu falei: Espírito Santo, eu queria que o Senhor me explicasse. Sabe, querido, se você soubesse valorizar a presença do Espírito Santo, ele disse que ele é um ajudador. Aquilo que você não entende dentro da palavra de Deus, aquilo que você não compreende com a sua mente natural, ele vai te ensinar, porque ele é um ser que nos ensina, ele é o ajudador, o paracleto, ele estará conosco todos os dias, e todos os dias, em português, em francês, em alemão, é todos os dias. E eu puxei aquela cadeira e sentei, e disse: Espírito Santo, eu queria saber, antes de Adão pecar, e por que Adão pecou, e viveu ainda 930 anos depois do pecado. Diga eu, depois do pecado de Adão, eu não queria viver 930 anos. Aí a geração caiu, e a Bíblia fala que aí o homem não foi mais gerado por Deus. A Bíblia fala que Adão gerou Caim, Adão gerou Abel. E a Bíblia fala que quando nascem esses filhos, agora imagina, um homem viver 930 anos, um homem que era milionário, agora viver numa pobreza e com medo. Imagine Adão chega lá na mata, e quando ele olha, vê uma gazela aberta, morta. Que isso? A morte veio, o medo. Imagina Adão olhar para aquele jardim que nunca viu folhas no chão, e agora lotado de folhas. Daqui a pouco Adão vê brotar da terra matos. A Bíblia fala que Deus deu semente frutíferas, semente produtiva. Agora Adão começa a ver mato, começa a ver árvores morrendo, começa a ver a fruta que ele plantou morrendo, começa a ver os animais comendo um outro. 900 anos, 930. E a Bíblia fala que, eu imagino o desespero de Adão. Não, Adão não pagou um preço altíssimo, mas se não bastasse, depois do pecado, a Bíblia fala que ele gera Caim e Abel. E a Bíblia fala que aqueles moços cresceram, uns cuidavam, o Abel cuidava das ovelhas, Caim cuidava do fruto da terra. E a Bíblia fala que o Senhor pede uma oferta a Abel e a Caim. E a palavra de Deus diz que Abel vai lá e pega do melhor para o Senhor, pega da sua ovelha, das suas primícias. E Caim vai lá e pega dos seus frutos, faz uma cesta para o Senhor e vem oferecer. E a hora que Abel oferece para o Senhor aceita como aroma suave. E a de Caim, Deus não aceitou. Agora imagine Caim. Adão ensinou ele a ter inveja, mas a Bíblia fala que ele teve inveja do seu irmão. E ele subiu o coração, e Deus chega para ele e fala assim: olha, o pecado já atua à porta, mas basta que você domine. Olha onde entra o domínio e o conhecimento, que eu sou um espírito e eu preciso dominar. Basta que você domine. O pecado já está à sua porta, mas você precisa dominar. E é certo que se você proceder bem, você vai ser aceito. Proceda bem, não faça isso. Está entre você a vida e a morte, escolhe a vida. A questão é escolhas certas, ouvir por dentro. Quem aqui já brincou? Heitor brinca muito comigo assim. Quem já brincou com seu filho assim? Só que quando a gente vai brincar com o filho assim, o que a gente faz? Que lado que está? Mas você não dá a dica. Deus é tão bom que Ele fala: escolhe a vida. Está ali, ó, escolhe a vida. A gente esconde, não é? E a gente fala assim: não, onde está, filho? É o filho bate desse lado, onde está? Do outro. Deus, Ele não quer esconder a vida de você, Ele dá a dica onde está. Escolhe a vida. E a Bíblia fala que Caim não aceita o conselho do Senhor, e Caim vai e mata Abel. Você viu onde Adão viu a morte?
no filho. Já pensou a primeira vez que Adão vê o seu filho, aquele boneco como ele foi feito? Chega lá, chacoalha Abel, 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 cadê o sangue correndo na terra? Cadê Abel? Que preço! Que preço! Um homem que não conhecia a morte. Hoje as pessoas estão acostumadas. Morreu, quantos anos tinha? 80, estava na hora. Não é assim que a turma fala? Morreu, jovem, morreu. Ele não conhecia a morte, não tinha convivência. Quando a gente é pobre, pessoa pobre, quando eu falo pobre, não é aquele que não tem nada mesmo, não tem amor, não tem fé, não tem perdão, isso é uma pessoa pobre. Tem gente que acha que pobre é não ter dinheiro, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, não tem mais nada. É uma pessoa que não tem nada, que eu falo que você olha para ele, ele não tem amor, ele não tem fé, não tem paz, não tem nada. E a pessoa é dessa situação, e ele convive com essa situação, e essa vida dele, ele vai desfrutar de algumas coisas que para ele é muito bom. Eu lembro quando eu era criança lá no Nordeste, eu pegava 2 rolemã, fazia um carrinho com a tábua em cima, descia de ladeira abaixo, correndo, se estrupiava lá embaixo, ralava o joelho, mas estava feliz. Mas quando eu conheci a moto, já foi melhor, né? Eu acho que muitos aqui brincaram disso. E daí, uma pessoa simples, que nunca desfrutou nada, de repente você chega para ele e fala assim: cara, tu tem 100 milhões na conta. Ele vai ter muita alegria, mas ele não vai saber o que é importante. Ele vai gastar. Um dia eu vi uma reportagem, uma pessoa perguntando para o senhor, falando para ele: olha, se você ganhasse na Loteria Federal, o que você faria? Ele falou: eu fazia uma piscina de cachaça. Olha a mentalidade do cara, uma piscina de cachaça. Olha que pobreza. Isso é uma mente pobre. E daí, essa pessoa ela tem uma convivência natural, é uma pessoa simples e é premiada, e ela recebe 100 milhões, e ao receber 100 milhões ela vai celebrar, ela vai desfrutar, tal, mas ela gastou 100 milhões, roubaram ela, gastou, e ela volta para a vida que ela tinha. Ela vai sofrer? Sim. Agora, uma pessoa que nunca teve a vida ruim, sempre foi bastardo, foi fartos em tudo, foi abastecido em tudo, e ele perde tudo, vivendo 900 anos como pobre. Como será a vida de uma pessoa dessa? Quem dominava o poder não tem mais. Quem dizia vai e vem, chama um animal, vem, não vê a morte, agora perdeu tudo. Perdeu tudo, tudo é tudo. Agora simplesmente ele vai comer do suor do seu rosto, pega um terreninho que não dá conta, vai plantar, comer daquilo que ele fez. Adão perde a posição que Deus tinha estabelecido para mim e para a sua vida. E pelo erro desse homem, 900 anos, Caim gerou mulheres e foi virando. E essas pessoas, elas foram alimentadas mentalmente pela morte, pela perda, por não ser merecedor, por acreditar mais na desgraça do que na verdade, não saber quem são, não saber de onde veio nem para onde vem, não sabe o que é um novo nascimento, não sabe o que é nascer do Espírito. E a Bíblia fala que a vida do Adão foi 930 anos vivendo uma vida dessa. Quantas pessoas, quantas famílias, quantos parentes partiram da família de Adão? Agora todos eles com a mente, não viveram a vida de Adão antes do pecado, com a mente de morte, com a mente perturbada, com a mente sem esperança, vendo, eu acho que imaginava quando o avô Adão contava: olha, isso não existia. Passou 50 anos, beleza, já diminuiu. Passou 100, já esqueceram mais um pouco. Passou 300, esqueceram mais um pouco. Passou 900, nem lembra. Agora só pensa em morte. Só pensa que a vida aqui não vale a pena. Não sabe quem são, porque a síndrome de Adão alcançou essas pessoas. Ela dominou a vida das pessoas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é exatamente isso.
Ele está dizendo: vocês precisam renovar a mente de vocês. Vocês precisam entender que pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, e com o pecado, a morte. Mas pela obediência de Cristo, veio a vida. Vocês precisam entender que essa obediência de Cristo, aquilo que Adão perdeu, voltou para vocês. Preciso renovar minha mente. Nós vamos ver sobre isso. Então, o homem passou esses 900 anos ensinando as pessoas a fazerem, a fugir do mal, a fugir do medo, a fugir dos problemas. Não é assim? O problema nem existe, mas tem pessoas já trabalhando muito, porque fala assim: nossa, eu preciso conquistar as coisas, eu preciso lutar, eu preciso fazer acontecer. Sabe por quê? Porque na velhice, cara, convênio médico é muito caro. Convênio médico tem que ter o mínimo umas 5 casas de aluguel. Já pensando no mal, já pensando na morte. Vive sem expectativa de vida, vive sem alegria, porque não entenderam que são recriados. Crentes dentro da igreja, pensando mais em se proteger de doença, do que se encher do Espírito, se encher da vida de Deus, se encher do conhecimento, e viver a vida plena. Não é assim? Aí arruma um salário até bom, mas a síndrome do Adão está lá. Oi, tudo bem? Tudo bem? Crente, cheio de Deus, nascido de novo. Não estou falando para ímpio não. A empresa paga quanto? Paga 6 mil por mês. Mas tem convênio? Não, quero não. É assim? Eu não estou falando que você não pode ter o convênio. Agora, a sua fé não pode estar no convênio. A sua fé tem que ser que você não vai adoecer, porque Cristo te livrou da maldição da lei. Cristo te transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo fez nascer a esperança dentro de você. Abra comigo. Aí Deus quer mostrar para o povo de Israel, para a aliança que ele tinha feito. Ele vai, e ele usa o profeta Elias. Abra comigo em Isaías 9:1. Oh, aleluia. Diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naphtali. Mas, diga, nos últimos tempos, tornara glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia do gentil, povo que andava na morte, resplandeceu a luz. Resplandeceu a luz. O povo que pensava em morte, o povo que andava na escuridão, o povo que estava sem esperança, a luz chegou. Você precisa renovar a sua mente. Isaías disse: antes da luz chegar pelo seu espírito, ele já sabia que o Cristo viria e traria de novo a vida plena no espírito pela sua morte e ressurreição. Então, será que ainda estamos na escuridão como a terra de Naphtali e de Zebulon? Será que ainda estamos dizendo: é assim mesmo? Você nasceu de novo para quê? Oh, glória! Abra comigo. Abra comigo em Efésios 1. Eu contei para você a respeito da história de um homem que tinha tudo. E aí entra a justiça de Deus. Mas o que é justiça? É te dar
aquilo que você não fez nada para merecer uma punição como aquela. Eu não estava lá, como eu já falei, você não estava lá. Quem pecou foi Adão. Mas eu quero te dizer, você também não estava na cruz. Você não sofreu um chicote, você não sofreu um açoite, você não sofreu uma zombaria. Mas Jesus disse: quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Efésios, Paulo pede para que vocês renovem a mente. Mas que mente Paulo está falando? A mente do Espírito. Que vocês nasçam do Espírito e vivam com o coração entranhado, afetos no amor de Deus, sabendo quem vocês são. A questão é que nós continuamos com a síndrome de Adão. É assim mesmo, é sempre assim, e as pessoas morrendo e tentando comprar saúde. Compra remédio, remédio não é saúde, remédio é doenças. Cura uma, vem outra. Lê a bula que você vai ver. Lê a bula. Esses dias estava em casa uma senhora, amiga nossa, uma mulher muito alegre, e ela está tomando um remédio para resolver um problema, e os dedos dela estão indo para o norte e para o sul, tudo duro. Eu falei: preciso orar por você. Você crê para parar de tomar esse remédio? Vá parando aos poucos. Creia na vida de Deus na sua vida. Porque Jesus cura, Ele não mudou. Ele veio restaurar a vida que foi perdida lá no Éden. Aí Paulo quer esclarecer isso. O apóstolo Paulo diz: viu, eu preciso esclarecer para vocês, eu quero que vocês renovem a mente de vocês. E como ele traz isso? Ele traz de uma forma dizendo quem você é, não quem você será. A questão que muitos cristãos nascidos de novo, nascidos do Espírito, mas continua pensando como Adão, depois da queda. Abra comigo em Efésios 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo. Como tem crente que diz que não é santo, que é um pecador miserável, segue nu. Paulo já dá o título para o crente: olha, aos crentes que estão fiéis, santos. Não está falando de time não, está falando de santo mesmo. Santos, diga: eu sou santo porque Jesus é santo. Eu vivo porque Ele vive. Eu posso porque Ele pode. Porque Paulo termina aqui dizendo assim: olha, aos fiéis em Cristo. Mas como que eu sou fiel na santidade? Em Cristo, porque se Cristo me santifica. Adão pecou, mas Cristo me santificou. Em Cristo. Estejam com vocês. Aí ele começa uma narrativa maravilhosa. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não foi mais em Adão, Sérgio, foi em Cristo. Antes da fundação do mundo ele já tinha a solução. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Nos predestinou, preparou algo para nós, para Ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, aquele que não erra, segundo o propósito da sua vontade. Não foi da minha vontade nem da sua. Ele quis dizer para mim e para você: olha, não é porque você estava lá, é porque você foi injustiçado. Você ia nascer sem opção, você não teve escolha de nascença. Você que nasceu de uma rica, você não escolheu nascer dela. Você que escolheu nascer de uma prostituta, você não escolheu nascer dela. Você que nasceu de um ladrão, você não escolheu nascer dele. Você que escolheu do corrupto, nasceu do corrupto, você não escolheu, você não teve escolha. Você nasceu do pecado. Você teve escolha para nascer? Quem aqui escolheu? Você, antes de nascer, você falou que era aquela mamãe ali, aquela mamãe é boa. Você teve essa escolha? Você teve, irmão Lu? Você teve, irmão Ju? Você teve? Você teve? Eu não tive. Eu amo meu pai, mas olhar no natural, tem uns pais melhor que eu. Meu filho pode olhar para mim e dizer: tem pai melhor que você. Mas eles não tiveram escolha. Você já pensou nisso? Adão peca, faz o problema. Você não teve escolha de nascer.
Quantos que vêm até a igreja e falam assim: nossa, eu nasci num relacionamento de uma balada, eu não sei nem quem é meu pai, eu não sei nem quem é minha mãe, eu nasci de um senhor que enganou minha mãe, e eu não sei nem que cor que ele é, se ele é loiro, se ele é vermelho, se ele é rosa. Eu sei que eu não tive escolha. Aí nós olhamos para a pessoa e diz: tá vendo? É um afavelado. Ó, também. Olha quem é aquela pessoa. Filho de traficante. E o coitado está lá, sem escolha. Aí Paulo diz: aqueles que creram. Aleluia. Onde eu parei aqui no Efésio, irmão? Foi no 4? No 3, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não foi nada a ver com você, com o que você fez. Cristo fez tudo para te abençoar, para te purificar, para te tornar santo, para te colocar no lugar de digno. E a Bíblia diz: antes da fundação do mundo, 4, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Foi Ele que nos escolheu. Ele deu uma oportunidade para nós nascermos de novo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Você já pensou? Você está renovando a sua mente e dizendo: eu sou santo, eu sou irrepreensível, eu não aceito o que o diabo diz de mim, eu nasci de novo, agora eu nasci da descendência de Cristo. Ou você ainda está olhando para o seu avô, para a sua tataravó, para a sua bisavó? Eu nasci da descendência de Cristo. E nos predestinou, 5, para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, agora olha só, não é em Adão, nem em você, nele quem? Paulo está dizendo: renove a sua mente, em Cristo. Nele, o 7, nele, em Cristo. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não tem nada a ver com o que você tem ou o que você é nele, é pela riqueza dele, é porque ele ressuscitou dentre os mortos, é porque ele está assentado à direita do Pai, pela sua graça, pelo seu favor e pelo seu amor. Temos que celebrar. Temos que engrandecer esse nome e dizer: Pai, obrigado, porque hoje eu sei que assim como eu não estava lá com o problema de Adão, eu também não estava na cruz, mas Deus resolveu me dar uma oportunidade de nascer de novo, nascer do Espírito, nascer com uma escolha. Hoje eu posso escolher nascer da família de Deus. Hoje eu posso escolher ser filho amado. Eu preciso renovar a minha mente. E a Bíblia diz assim, que Deus, da sua graça, no 7, termina falando da sua graça, que Deus derramou abundantemente, foi sem miséria. O diabo que é pobre segue nu. Abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, Ele nos resgatou. O mistério da sua vontade, nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. O que Deus fez? Botou o povo de Israel e disse para o povo de Israel: olha, vou tirar vocês do Egito, eu quero mostrar um lugar melhor para vocês. Não tinha salvação. Deus tira o povo de Israel, nós sabemos a caminhada, o povo rebelde, o povo peca, o povo erra, mas Deus amando aquele povo, Deus perdoando aquele povo. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Por que Paulo está pedindo? Para ter o entendimento. Tem gente que não entende isso aqui. Tem gente que acha que tem alguma coisa para fazer ainda. Você viu alguma coisa nessas escrituras aqui falando que você tem que fazer, que você tem que comprar, que você tem que pagar, que você tem alguma passagem aqui que eu li que tem? Por que os crentes ainda querem ser merecedor de feitos para conquistar as heranças do Senhor? Precisa renovar a mente. E ele diz aqui,
toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que nele apresentou em Cristo. Deus tinha algo a revelar. Deus sabia que Adão pecou, Deus sabia que o povo, Deus precisava mostrar a vontade dele, e Deus tinha escondido Jesus. Deus tinha escondido Jesus. E a Bíblia fala que o povo padeceu, Deus deu a lei através de Moisés, mas a lei não era a vontade de Deus. A Bíblia fala que maldito todo aquele que está debaixo da lei. É uma maldição. Mas a lei é a vontade de Deus? Não, a lei mostra o que Deus pensa. O homem nunca cumpriria a vontade de Deus na sua totalidade. Então por isso que o apóstolo Paulo fala: renova a sua mente. Você que está debaixo da lei, você está debaixo de maldição. Isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Não foi um problema seu pecar, não foi um problema seu escolher, mas Ele veio mostrar que vinha um Salvador, e agora Ele quer revelar esse Salvador para você. O mistério que estava oculto, o Cristo que estava oculto, precisa ser revelado. Mas às vezes, nós deixamos o Cristo e vamos para as obras. Vamos lá para a Escritura, né? Se fizeres, se atentardes, se ouvirdes. Isso era uma aliança com Israel. Isso era uma aliança com o povo de Deus para nos mostrar. E a Bíblia fala que antes de Cristo ressuscitar, nós não tínhamos nada a ver com Deus. Deus não tinha negócio nenhum conosco. Cristo veio e abriu essa porta para nós, e nós queremos voltar lá para trás. Olha que interessante. Nós queremos cumprir aquilo que o povo de Israel não conseguiu cumprir. Eles peregrinaram, eles sofreram, eles não conseguiram cumprir. E agora Cristo veio, é revelado o amor de Deus para a nossa vida, e nós desprezamos esse segundo Adão sem pecado. Esse segundo Adão que disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu vim trazer vocês de volta, tirar vocês do império das trevas e transportar vocês para o reino do Filho do amor de Deus. Eu vim fazer isso, eu vim revelar a vontade do Pai para vocês, eu vim que vocês entendam por dentro a vontade de Deus. Olha que coisa mais linda. Mas nós continuamos. Pai, Paulo está dizendo para nós renovar a mente, para experimentar. Agora preste atenção no 10, o que ele diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Você lembra que Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como era no céu. Aqui o escritor Paulo está relembrando para você renovar a mente, de fazer convergir. O que é convergir? Retornar, voltar. Tudo em Cristo vai trazer a plenitude da vida. Convergir, voltar para Ele, para o princípio, para Cristo, que é a plenitude da vida. Vamos, Paulo disse: olha, ele veio convergir, ele veio trazer Cristo, revelar Cristo, e nele nós somos abençoados, nele nós somos prósperos, nele nós somos transformados, nele nós somos sarados. Isaías 53, quando viu isso, quando viu as escrituras sobre Cristo, Isaías, ele diz o quê? Pelas suas pisaduras, por ele, não mais por o primeiro Adão, eu sou sarado. Ele se fez pobre. Ele já estava lá, Isaías estava lá na cruz, Jesus não estava na cruz? Não estava, para que eu fosse rico. Ele se fez enfermo, para que eu fosse sarado. A palavra de Deus é verdade. Se nós não estamos vivendo isso, porque não estamos renovando a mente. Precisamos renovar a mente, saber que está tudo feito. Eu não estou pregando o evangelho de carochinha, é porque, o que Jesus disse? O semeador sai a semear, e leva boa semente na mão. A semente era a mesma, a semente era a mesma, e ele fala que uma semente caiu à beira do caminho, e aqui caiu à beira do caminho, os pássaros veio e comeram, porque estava à beira do caminho. Quanto de nós
não levamos a sério essa realidade da nova criação, e saímos daqui, primeira coisa que vem na nossa mente, o que eu tenho que fazer amanhã, como eu vou fazer, o que eu vou fazer, perde tudo que aprendeu e volta para o homem natural. E Paulo diz: você precisa renovar a mente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu preciso renovar a minha mente, mas eu renovo a minha mente só no domingo. Foi bom, eu chorei, oh glória. Não, irmão, não é isso. É todos os dias. Todos os dias, é todos os dias. Primeiro eu vou ler o jornal para saber se a turma do Bolsonaro está batendo mais no PT, ou o PT está batendo mais no Bolsonaro, né? Depois eu vou saber como está o mercado. Depois eu vou saber de todas as coisas que traz medo. Aí você estava empolgado para fazer algo, acreditando em fazer algo, aí Satanás lançou uma seta. Não, você viu como estão as coisas? Irmão, fé de saber quem você é não está baseado no homem natural, não. Não é o que você vê, não. Vocês lembram de Abraão? Prosperou tanto que não cabia eles na mesma terra, ele e Ló, seu sobrinho. Ló era natural. Ló olhou para a campina e disse assim: eu quero aquela lá, verdona, top. Escolhe aí o que você quiser. Isso é crente, irmão. Crente manda o outro escolher o que quiser. Escolhe aí, não vai faltar. Aleluia, não vai faltar. Escolhe aí o que você quer. Você já fez isso? Você abrir seu guarda-roupa, levar uma amiga em casa e pegar aquele vestido que teu marido Deus trabalhou 2 meses para comprar. Chegar para aquela amiga que você gosta e dizer: viu, escolhe aí o que você quiser. Ah, mas eu tenho fé. Qual fé? De guarda-roupa? Um vestido. Ofertar na vida de alguém. Né? Eu tenho fé. Faz até carinha de fé. Eu creio. Faz até carinha de fé, né? Mas realmente, fé é crer quem você é. Agora, essa aliança que nós estamos falando aqui em Efésios, ele diz que nós seríamos benditos. Você já entendeu o que é bendito? Lembra o hino que nós cantamos domingo passado? Bendito é o teu pão, bendita é a tua amassadeira, bendita é a tua família, é tudo bendito. Só que o crente faz o que? Ele esquece que ele é bendito. Nossa, que cidade que é essa que eu vou? Ah, não gostei, não tem hospital, não tem faculdade, não tem. Você acha que você está sendo uma pessoa bendita? Ou você está sendo um analista crítico? Você não creu que Deus falou que você, aonde você pôr as plantas dos seus pés. Você já entrou num lugar? Uma vez eu estava em um determinado lugar, eu tirei meu sapato, irmão. Declarei naquele lugar: é meu hoje. É a palavra, não é eu. Aí que o crente faz, né? Tá difícil. Chega aquela setinha do diabo, né? Você viu como tá as coisas? A firma está pensando em cortar a cesta básica. Nossa, que homem miserável. Pai, eu declaro essa firma triplicando o meu salário, porque eu botei as plantas aqui, essa firma vai prosperar. Esse meu patrão vai prosperar. Chegou na casa de um amigo, não tem nada, você colocou a planta, você é bênção. Pai, dá direção para eu ajudar essa pessoa. Eu sou bênção. Eu sou bendito. Nós temos analisado sobre essa aliança? Ou estamos brincando com algo tão sério? Ah, mas eu senti uma dorzinha, eu estou doente, então quer dizer que eu não sou sarado. Não, não é o que você sente, é o que você é. Você não se move por o que você sente, é por o que você é. Você não vai ver na Bíblia. Jesus disse: diga o fraco, eu sou forte. Diga, mesmo que você esteja vendo a sua fraqueza, olha para o espelho e diz: Sérgio, você é forte. Marco, você é forte. Ju, você é forte. Irmã Carmen, você é forte. Tiago, você é forte.
Ou você olha o problema e diz: nossa, olha o monte, como o salmista diz. De onde me vem o socorro? Da minha boca. Ele disse, ele acabou de ver o problema, com a boca ele disse: o meu socorro vem do Senhor. Ele não ficou olhando o monte, ele disse: olha o monte, mas de onde vem o problema? Ele disse: de onde vem a solução? Da minha boca. De onde vem o socorro? Ele já respondeu para ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor, não é do monte. Tem um monte. Essa semana eu estava orando lá no escritório da empresa, e eu peguei a foto da minha esposa, dos meus 2 filhos, e comecei a falar tudo aquilo que eles eram, olhando para a foto. E eles são, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu não vejo problema. Agora tem crente, irmão, quando vê o problema esquece da herança, que Paulo está dizendo. Em momento algum ele disse: vocês serão. Ele disse: vocês são. Vocês precisam entender quem vocês são. Deus já sabe quem você é, o problema é você saber quem você é. Quem eu sou no Senhor. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o doente, eu sou sarado. Diga o pobre, eu sou rico. Não diz a situação, diz aquilo que Deus diz de você. Diz o que a Bíblia diz de você. Ele levou as suas enfermidades. Quando chegar a enfermidade, esse corpo não é seu, Jesus levou. Isso é evangelho. Paulo disse que teve contentamento em tudo. Imagine Paulo doente, um problema sério, ele olhando: sai de mim, enfermidade, não é lugar seu. Aprendi a passar por tudo, mas soube resolver. Quem não tem problema? Você já pensou um policial? Vamos dar um exemplo. Tem mais para falar, mas Deus está tocando para falar sobre isso. Um policial, ele vai lá, faz os cursos de policial, aprende a atirar, aprende a ser o cara, correr atrás de bandido, aquela coisa toda, né? Aí de repente chega aqui na cidade, igual aquela época que estavam estourando os bancos. Quem lembra aqui? Lembra uma época que estava estourando o banco? E disse que os caras estão muito armados, arma pesada. Aí os caras falam assim: viu, você vai lá, policial, vai lá. Ele está com medo dentro? Sem dúvida. Mas ele fala assim: sou não, que prova, não vou. Você olha para o policial desse e fala o quê? Coitado, isso não é um policial. Deus te chamou para vencer todas as áreas. A autoridade que está dentro de você, como já foi falado em Efésios, não vem de você. Você sabe o que é o embaixador? O embaixador, a pessoa sai de um país e vem para aqui tratar de assuntos do país dele. Se o Brasil estiver em crise, afeta esse embaixador? Não, porque ele é sustentado pelo país dele. Deus te abençoou em Cristo nas regiões celestiais. O sustento não vem daqui, não vem. Você é embaixador, você é salvo, você é remido. O seu sustento não vem daqui. Aqui pode estar na crise terrível, mas você é o embaixador do reino de Deus. Você nasceu para dar certo. Você é mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor. Mas voltando para o policial, um exemplo muito claro, que eu sempre ouvi esse exemplo, eu gosto de contar ele. Eu sou um policial rodoviário. Por que um policial rodoviário tem autoridade? Porque tem uma farda. Deus te revestiu com o nome de Jesus Cristo. Você, Ele te deu o nome que está acima de todo nome. A Bíblia fala que Ele assentou-se, se posicionou-se como nosso advogado. E Ele disse: eu dou meu nome à minha igreja, e ela usa tudo no meu nome, vai no meu nome, faz no meu nome. Uma pessoa pode ser a pessoa mais simples do mundo, para você entender o que foi dado a você. Ele pode morar em um barraco, mas a partir do momento que ele recebe uma autoridade, delegada por alguém que tem autoridade, diga: Jesus tem. E aquela pessoa, ela sai de casa e ela passa num concurso e ela se torna um policial rodoviário. E daí ele se torna aquele cara que não tinha nada, uma pessoa simples. E ele recebe a farda, ele recebe a autorização do Estado de São Paulo.
Agora ele tem um nome por trás dele. Em cima de você tem o nome de Cristo. Guarda isso. Por isso que nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque tu fizeste do Senhor o teu Altíssimo e a tua morada. E quando aquele policial ele assume a posição, ele não olha mais que descendência que é a família que tem. Ele lembra que foi delegado uma autoridade a ele. Sim ou não? Aí aquele policial menor que eu, põe a farda, o revolvão do lado, se sente todo. Aí ele está na beira da rodovia, aquele descidão tremendo, aquela descida horrível, vem aquela carreta a milhão, vai aquele hominho menor que eu, vai para a pista e faz assim. O caminhoneiro ele já começa a ver se o documento está certo, se está tudo certo, se está tudo ok. Ele nem conhece o cara, mas aquele cara tem autoridade. Aí vai, para, se o policial for para frente, ele não passa em cima. Ele para, porque existe uma autoridade na vida daquele homem. Hoje na tua vida existe a autoridade de Cristo. E quando aquele policial para, dá os documentos. Você já fez esse teste? Quando você está dirigindo e de repente encontra um comando, você pode estar certo, mas você começa, cadê a carteira? E dá aquele desespero, não é? É desse jeito, não é? Porque viu uma autoridade. Você sabe, meu querido, que quando Jesus disse para Pedro, para Tiago e João, ele deu uma farda. Ele disse, vai no meu nome, liberta os cativos, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Já pensou a hora que o diabo viu Pedro coberto pelo nome de Jesus, e Jesus ainda não tinha ressuscitado, não era o ressurreto. Agora imagine hoje, se você pensar que você tem o nome de Jesus Cristo cravado em seu coração, quando você falar, por isso que ele disse, Marcos 11, 23, se alguém crê no seu coração e disser a esse monte, lança-te no mar, será feito conforme o que ele diz. Porque agora você sabe o nome que você carrega. Será que você entendeu isso? Será que você está usando esse nome ou simplesmente está botando outro nome no lugar? Use o nome que está acima de todo o nome. E esse nome, quando você entende, por isso que o apóstolo Paulo disse aqui, eu oro para que vocês renovem a vossa mente. João ele disse, arrependei-vos, metanoia, mudança de mente. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Agora, se é chegado o reino do céu, no reino do céu tem anjo com a asa quebrada? No reino do céu tem falta? Tem doença? É chegado, você sabia disso? Ou vocês só ficaram, raça de víbora? Só pegaram que parte da raça de víbora? Eu prefiro pegar que é chegado o reino do céu. Irmão, eu não preciso de poder de Deus e plenitude de Deus na minha vida no céu, eu não preciso disso lá, eu vou ser só adorador. Aqui eu preciso. O salmista Davi disse, prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui existem os inimigos espirituais, não estou falando de pessoas que lutam contra a sua vida. O que você precisa? Da autoridade. Ou você acha que todos nós não temos problema, mas estamos usando essa autoridade? Ah, mas eu falei e não aconteceu. Fale a um monte, creia com o coração. Talvez você falou só porque virou um papagaio. Estamos dizendo ao monte? Estamos trazendo essa luz que Paulo falou aos nossos corações? Ou queremos chegar aqui, simplesmente orar e falar, receba, mostrar todos os problemas de vocês? Não, você, aquelas músicas sertanejas de choradeira, só muda a letra que é de crente, e não mostrar para vocês quem somos, para nós, quem nós somos no Senhor. Paulo penou, ele falava, olha, eu trago comigo, é como eu ter dores de parto de novo, para que Cristo seja gerado em vocês. Cristo tem que ser gerado, é Cristo em nós a esperança da glória. Ele precisa ser gerado dentro de nós a cada dia, cuidar com esse amor. Para aí,
está alinhado com o que Cristo diz de mim? Olha, chega o seu amigo e diz, rapaz, a coisa está difícil. A semente não pode cair na beira do caminho. Quando você disse que está, caiu. Está difícil, está não. Ele vai te chamar de chato, não tem problema. Vai te chamar de louco, não tem problema. Tem um cara que eu recebo mensagem todo dia dele, desses grupos aí, ele manda, eu nem abro, tem hora. Tanto que está com problema com o Bolsonaro e com o Lula, né? Eu não abro essas coisas. E daí eu só mando bênção para ele. Aí ele manda e lá, é mesmo, né? Eu falo, é mesmo, não é isso aí não. É o que eu estou falando. Aí você tem razão, tem. Aí ele manda de novo, eu mando outro. Aí ele fala, é mesmo, né? Hoje mesmo ele mandou, ele estava na fazenda dele lá do Goiás. Aí eu falei, cara, tu está vivendo uma vida demoníaca, larga isso, conheça Jesus. Aí o crente diz que Deus é bom, tudo quando a rocha acusa. Nossa, pai, quanta feia. Ele, é mesmo, pai. A semente caiu aonde? Chega, faz esse teste, lá na escola, lá na empresa, quando uma pessoa vem falar mal, você fala, não, só vai melhorar. A pessoa vai olhar para você e falar, vai melhorar? Vai. Não, mas por quê? Meu reino não é daqui. Efésios diz que eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Você já viu o que é todo em português e francês ou não? Não, é toda. E tem mais, não é daqui, é nos reinos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É por isso que eu não ando preocupado, é por isso que eu não ando ansioso. E sabe o que Jesus disse? Não ande ansioso por coisa alguma, o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir. Viu, vocês valem mais do que um pardal. Diga, eu sou mais precioso do que um pardal. Será que você tem entendido isso? Aleluia. Ou nós saímos daqui e se envolvemos com as coisas naturais, não renovamos a mente, como Paulo falou, e continuamos focando no... o problema existe, irmão, dê risada do problema. O pastor Bandiuai, ele estava com a pedra no rim, e ele estava sofrendo muita dor. E ele conta no testemunho dele que ele entrou no banheiro com muita dor, aí ele veio aquela unção de riso, ele começou a rir no banheiro e não parava mais, rir do diabo, não, Jesus, e começou a rir, ele soltou a pedra rindo. Ou a gente só acha que o mover do Espírito de Deus é chorar, ria do diabo. Quando ele vem contar, ei, você é pobre, não, você não entendeu, eu não sou, você é. Eu sou rico. Você não tem paz. Não, você não entendeu. Eu tenho o príncipe da paz. Você que não tem paz. Eu não vivo engano, você vive enganando. Estou falando com o diabo. Você já falou com o diabo assim ou não? Estou falando para você ir brigar com o diabo, não. Botar a couraça da justiça, não é isso não. Tem gente que levanta todo dia para brigar com o diabo. Não é isso. É você usar a palavra, o conhecimento. Você usar o conhecimento. Tudo que o diabo falar, o contrário do que Efésios diz, leia Efésios em oração todo dia, tome a ceia 2 vezes por semana, 3 vezes, trazer à memória quem você é no Senhor, graça, favor imerecido, aí você vai começar a ser guiado pelo Espírito, aí você vai entender as coisas espirituais, aí você vai desfrutar do que Deus tem quando renovação da mente chega. Você pode chorar nos pés do Senhor, mas você não vê Paulo dizer que a vitória vai chorando, geme e chora. Ele diz, renove a mente, renove quem você é, quem já fez por você graça, um favor imerecido. Irmãos, pela fé, eu vou ver coisas maravilhosas no meio do povo de Deus, porque, não por mim, porque essa palavra é verdade. Se essa palavra não fosse verdade, eu não estaria pregando ela. Eu vivo a vida de Deus na minha vida, na minha casa. Tem problema? Tem. Mas eu tenho autoridade sobre os problemas. Jesus me deu essa autoridade. É isso, ser cristão é isso, é ser como Cristo é. Ter a vida de Deus. Mas outra semente, falta 5 minutos, caiu em meio a espinhos. E o que é espinho? As riquezas desse mundo.
Tem crente que já sai da igreja, eu tenho que trabalhar amanhã, porque esses dias eu fui passear, irmão, só para vocês verem o que é ansiedade, e não ter direção para desfrutar das oportunidades que Deus dá para a gente. E nós fomos para um lugar que nem celular pega, e aquele lugar maravilhoso, as famílias reunidas ali, cantando, adorando a Deus, uma casa top, comida estava muito boa. Daqui a pouco, no outro dia, acorda, a intenção era fazer um churrasco, depois do churrasco, de noite, vim embora, porque isso eu não faço todo fim de semana, eu não tenho esse tempo todo fim de semana. Daqui a pouco a família reuniu e falou assim, não, vamos embora, porque o trânsito vai ser isso, nós vai chegar... Você está vendo que as pessoas trazem? Poderia falar, olha, vamos, o trânsito vai ser uma bênção, nós saímos aqui de noite, vamos curtir esse momento com a família. Ansiedade. No renovamento, porque todo mundo só vê falar que subir do litoral para cá é horrível, aí já fica na mente, não, é horrível, já vai para lá pensando na volta, nem desfrutou ainda, ansiedade pura. Aí depois pega a estrada e fica sabendo, nossa, disse que o trânsito 5 horas da tarde estava bom, não anda por fé, só anda no que o povo diz. Até nisso o diabo pega as pessoas, aí chega cansada, me arrependi de ter ido para praia, um trânsito, oxi, não é assim? Não crê para nada, só anda no natural, parece Mogli. Já assistiu aquele filme Mogli? Quem já assistiu? É um menino, esse exemplo eu quero deixar para vocês. A mãe dele, numa rebelião que teve numa aldeia, assistam, vocês vão entender, é velho esse filme. Ela teve uma rebelião e um tigre matou a mãe dele, e esse menino ficou solto na mata, e uma alcatreia de lobos começou a cuidar desse menino, e cuidava desse menino com o maior carinho, e aquele tigre Xerican queria comer Mogli, que era um menininho, e Mogli foi crescendo, e os lobos foram se apaixonando por ele, só que na alcatreia tinha que se comportar como lobo. É crente que está na selva e acha que é bicho. E aquele menino, ele começou a viver naquele lugar, correr, e começaram a ensinar ele. Então, ao invés de ele andar normal, ele corria como lobo. Tem crente assim, que não está andando no mundo espiritual, está andando no mundo natural, não entende quem é, renovar a mente. E aquele menino corria e aprendeu aquilo lá, correr. Só que uma vez, não sei o tempo correto, tinha uma competição que os lobos tinham que escapar do tigre, e Mogli não corria igual o lobo, e ele sai correndo, e o tigre faz o jeito de pegar os lobos que são pegos, não faz parte mais da alcateia, porque não conseguiu ser um bom lobo, e Mogli sai de quatro, aquele menino pulando, desviando o caminho, procurando outro jeito, para chegar no lugar onde tem que chegar, fazendo atalhos, e ele não consegue, porque a natureza dele não é de lobo. Talvez você não tenha vencido porque você não entendeu a sua natureza é de salvo, abençoado, próspero. Talvez você está andando como lobo ainda, renove a sua mente, lembre-se, você é especial, você é um povo especial, zeloso de boas obras, você é a herança de Cristo para Deus em Cristo Jesus, nós somos povo eleito. Renove a sua mente. Ao chegar na sua casa, sua esposa está com uma dor de cabeça, coloca a mão nela, seja sarada em nome de Jesus. Bem, está faltando isso, não vai faltar, Pai, obrigado por dinheiro chegando. Você já orou por dinheiro ou você fala com outro nome quando você fala com Deus? Tem vergonha? Pai, me dá. Fala para Deus, quando você vai falar com seu pai, né? Se eu for pedir um dinheiro para o meu pai, eu não chego, meu pai, tu sabes, eu não vou fazer isso, porque ele não sabe, eu vou dizer ele na simplicidade, pai, eu estou precisando de dinheiro, estou precisando pagar umas contas, e daí, e vou pedir, eu tenho certeza que é prazer do pai me ajudar, meu pai eu tenho certeza que ele tira a roupa do corpo dele para me dar, mas como que nós fazemos com Deus por não renovar a mente? Estamos com um problema e fica, eu vou orar e Deus vai me ouvir, Ele vai me entender, então fica lá, pai, tu sabes que eu preciso, e não fala o quê? Né? Então o apóstolo está dizendo, renove a sua mente,
Ele disse que quando você orar, peça com sabedoria. O povo não recebe porque não sabe pedir. Quando você chega no McDonald's, você pede um frango assado lá no hambúrguer? Não, você fala, eu quero comer um tal lanche. E vão te servir. Peça para Deus com confiança aquilo que Ele tem para você. Não tenha vergonha. Se é mais amor pelo teu marido, se é mais amor pela tua esposa, se é inteligência para os teus filhos, se é aquela empresa com o coração inclinado para você, se é aquela pessoa chata que você tem no trabalho, olhando para você e te amando e você amando ela, não tenha vergonha. O que a gente ora? Não sabe pedir. Pai, tira aquele homem do meu caminho, tira aquela mulher do meu caminho. Ao invés de falar, Pai, eu agradeço, Pai, que essa pessoa vai conhecer a Tua palavra, vai ser transformado, vai ser mudado, porque eu cheguei nesse lugar e Tu disse que eu sou bendito, e em mim tem amor, Pai, eu vou demonstrar o amor por ele. Amém? For alcançado, não deixe a semente na beira do caminho, guarda, pratica. Essa palavra vem do coração de Deus para os nossos corações. Quantos aqui honrou o compromisso de abrir só depois em casa a oferta? Quantos aqui orou a semana inteira por quem ofertou? Amém. Vamos ficar de pé? Irmão Lúcio, vem aqui orar ao Senhor, agradecer. Vem aqui. Agradece ao Papai do Céu. Pai de amor, de bondade, de misericórdia, grande Jesus Cristo. Tu sabes como andamos, tu sabes quanto temos dificuldade. E hoje confesso aqui, Senhor, perante a igreja, que tu possa, com tua força, com o teu poder, quebrando as barreiras, quebrando o orgulho, quebrando as coisas que não pertencem a ti, Pai amado. De todo o meu ser, de todo o meu entendimento, todo o meu amor que tenho por ti, ó Pai, que te agradeço por essa comunhão, por esse amor que tem nessa igreja, Pai amado. Que essa palavra que ouvimos hoje, Senhor, que possamos manifestá-la, Pai, possamos passar para outros, possamos querer semear, não guardar sementes para nós, não guardar simplesmente porque é bom para a gente, mas que possa transmitir, porque isso é bom, isso vem de ti, Senhor, e é agradável, Senhor, a ti. Que possamos realmente ter posição, Senhor, termos postura e sabermos no nosso entendimento quem nós somos, ó Pai amado. E nós somos principalmente filhos teus, ó Pai amado, verdadeiros adoradores, ó Pai. Que nosso amor por ti possa se manifestar cada vez mais, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui ouvindo a tua palavra, Senhor, com esses irmãos, o qual eu já aprendi a amar, Pai amado. E me senti muito bem recebido aqui, Pai amado. Quebra, Senhor, as barreiras, renova, Senhor, a nossa mente, Senhor. Isso que eu te peço no teu santo e bendito nome, Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, amém. O grande amor de Deus, a graça e a doce comunhão do Espírito Santo é com todos nós. E todos digam amém. Agora você toma um cafezinho, conversa com seu irmão e desfruta da bondade de Deus. Amém? Obrigado por todos aqueles que vieram. Fique à vontade. Tá? Muito bom esse tempo.